Olá, corretor e corretora, eu sou Everton de Oliveira, CEO da Azon Contabilidade, contabilidade para corretores. Transformamos corretores autônomos em corretores PJ para reduzir a carga tributária de impostos. E é muito provável que o corretor ele tenha essa dúvida de como pagar o imposto ou quanto pagar de imposto. Isso é normal. E eu vim no Ibresse para responder essa pergunta. Quanto de imposto paga um corretor autônomo? Há quem pense que o corretor autônomo não deve pagar imposto, mas esse pensamento está 100% errado. Não existe o autônomo no Brasil que não pague impostos. O fato dele trabalhar, oferir renda, ele tem que pagar os impostos. E o corretor autônomo ele precisa fazer o quê? Calcular o imposto, gerar uma guia e pagar o imposto. E eu vou te explicar 3 impostos os quais os corretores autônomos precisam pagar. A partir do momento que o corretor ele entra numa imobiliária, se associa e começa a trabalhar, vender, ele precisa pagar os impostos como autônomo, desde que ele não tenha CNPJ. Se ele tiver um CNPJ, ele se torna corretor PJ e vai pagar outros tipos de impostos. Então esse vídeo é para você, corretor autônomo, saber quais são os 3 impostos. Imposto de renda, INSS e ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Vou explicar cada um. O imposto de renda, tabela progressiva da Receita Federal. Lá você calcula quanto você está ganhando de comissões por mês. E o mês que você não ganhar, não paga nada, mas o mês que você ganhar, você precisa aplicar a sua comissão sobre essa tabela e recolher o DARF. Vai no site da Receita Federal, gera um DARF de pagamento e com o valor do imposto, lá já sai código de barra, você paga no seu banco. Como que funciona isso? Tabela progressiva do imposto de renda, ela nasce com 0, vem para 7,5% de alíquota, vai para 15, 22,5%, chegando a 27,5%. Só para resumir para você, o corretor de imóveis que ganha acima de 4.664 no mês, ele precisa pagar 27,5% de imposto de renda. Quando, Everton? Ele ganha comissão agora nesse mês, ele paga até o dia 30 do próximo mês. Esse é o vencimento do imposto. Deixou de pagar no dia 30, vai pagar com juros e multa. Ah, Everton, e o corretor que não paga o imposto? Esse corretor ele está simplesmente constituindo um passivo tributário. Um acúmulo de dívida que quando ele se encontrar com a Receita Federal, ele simplesmente vai ter que pagar tudo com juros, multa, correção e virou uma bola de neve. Então, para você que quer fazer o processo certo, ficar regular com a Receita Federal, pague o imposto. Como? Recolhe o carnê-leão ou vai no site da Receita Federal, gera um DARF e paga o imposto de renda no mês que você ganhar a comissão, vencendo no dia 30 do próximo mês. Imposto de renda. O próximo imposto é o INSS. Corretor precisa ter a contribuição no INSS, Previdência Social, se aposentar, ter benefícios de auxílio-doença, salário maternidade, salário paternidade. Esses são alguns benefícios do INSS. Então o corretor que está andando para fazer uma visita, caiu, machucou, quebrou o pé, não consegue trabalhar, ele dá a entrada no INSS e com base de enquanto ele estiver pagando, ele consegue receber aquele salário. Como que faz para calcular o imposto do INSS? O corretor, existe uma tabela da Previdência do INSS que ele pode escolher no mínimo um salário mínimo, que hoje em 2021 é R$ 1.100, podendo chegar até R$ 6.500, que é o teto do INSS. Então ele escolhe algum valor desse aqui e ele opta por 2 coisas. Ele tem 2 opções quando ele escolhe o salário, entre R$ 1.100 a R$ 6.500. Ele pode pagar 11% desse salário que ele escolhe. Nesses 11% ele só se aposenta por idade. Ou ele pode optar por 20%. O 20% dá a opção dele se aposentar ou por idade ou por tempo de contribuição. Aquele que chegar mais rápido, ele dá a entrada no INSS e se aposenta. Tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição e o tempo hoje no Brasil, com a lei agora de 2021, o homem se aposenta com 35 e a mulher com 32. Tem que ter alguma das 2 contribuições. Esse valor de 1.100 a 6.500 está relacionado à comissão? Não, está relacionado ao valor que ele escolhe para pagar.
Então ele escolhe algum desse valor aqui, entre 1.100 a 6.500, e começa a pagar a guia. Como ele faz para gerar a guia? Entra no site da Previdência Social e gera uma GPS todos os meses. E o terceiro e último imposto que o corretor precisa pagar é o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Todos os prestadores de serviço precisam pagar o ISS e o corretor não está fora dessa lista. Como faz para pagar? O corretor ele vai na prefeitura, faz um cadastro de autônomo e lá ele já vai sair com a instrução da guia dele de como gerar para pagar o imposto todos os meses. Quanto, Everton? Quanto paga de imposto de ISS? 2%. Tem prefeitura que é 3%, podendo no máximo, dependendo da prefeitura, porque as leis são municipais, muda de prefeitura para prefeitura. Pode ser que você vá na prefeitura da sua cidade, 2%. Você vai na prefeitura vizinha, seja 5%. A lei é municipal, cada prefeitura que denomina a sua alíquota. No caso, eu vou dar um exemplo de 2%. Então vai na prefeitura, faz o cadastro de autônomo, a prefeitura já vai te dar como gerar as guias sobre as suas comissões. Esses 2% é sobre o valor da sua comissão. Ah, Everton, ganhei 10 mil reais. Eu vou pagar 2% sobre a minha comissão? Sim, o corretor autônomo ele precisa pagar o ISS 2% sobre a comissão. E como que faz para gerar guia? Site da prefeitura, preenche o valor da comissão, o próprio site já vai dar o valor de imposto, que seria no caso R$200 sobre esses 10 mil. E para finalizar, para ficar bem fácil de você entender, o corretor autônomo, quantos impostos ele paga? 3. Imposto de renda, INSS e o ISS. 27,5% de imposto de renda ganhando acima de 5 mil. 20 ou 11% sobre o valor de salário que ele escolhe, não é sobre as comissões. Ele pode ganhar 20 mil de comissão e escolher pagar sobre o salário mínimo e INSS. Está dentro da lei, está regular, pode fazer. 2% de ISS sobre o valor da comissão.